Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje vamos falar do quadro Fique por Dentro sobre as funções do vereador e também da Câmara Municipal. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e por isso conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara.
Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à lei orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a lei orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E continuando as entrevistas comemorativas de 200 anos da Câmara Municipal de Nova Friburgo, essa semana a representante do Legislativo na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, conversou com o historiador Maurício Antunes Raposo sobre o artigo Júlio Caboclo e o integralismo. Olá, vamos apresentar mais um programa Câmara 200 anos.
E na edição de hoje vamos falar do artigo Júlio Ferreira, Caboclo e a Ação Integralista Brasileira na Câmara Municipal de Nova Friburgo, do professor Maurício Antunes Raposo. Ele possui bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação e licenciatura plena em História pela Faculdade de Filosofia de Santa Doroteia, especialização em pós-graduação lato sensu de História do Rio de Janeiro pela Universidade Federal Fluminense e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Tem se dedicado ao estudo regional do integralismo no estado do Rio de Janeiro, com ênfase no município de Nova Friburgo. Atua na pesquisa dos seguintes temas: integralismo, ação integralista brasileira, fascismo, movimentos autoritários, história do Brasil, história regional e trajetória biográfica. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Começa contando para a gente um pouquinho do que é a ação integralista. A Ação Integralista Brasileira, Fernanda, foi um movimento político, né, que vai surgir aí na década de 30, mais especificamente em 1935, né, com um partido político, né, já que o movimento integralista ele surgiu em 32, em São Paulo, pelo intelectual de direita e extrema-direita Plínio Salgado, né. Então, em 35, eles estavam já, né, com a intenção de participar das eleições municipais que ocorreriam, né, em 1936, então eles fundam, né, e cadastram o partido na Justiça Eleitoral. Aí surge então a Ação Integralista Brasileira. O senhor comentou que do período de 1930 a 1936 foi um período em que não houve ação do Poder Legislativo porque a Câmara foi suspensa, não é isso? Como é que foi isso? A Câmara Municipal, com o advento, né, do movimento, né, que ficou conhecido como Revolução de 30, né, esse foi um movimento encabeçado pelo Getúlio Vargas. Então, quando ele assume o poder central, ele vai dissolver as Assembleias Legislativas e todas as câmaras municipais e vai governar por decreto durante 4 anos, cujo período ficou conhecido como governo provisório. Em 33, se faz eleições, né, para a Assembleia Nacional Constituinte, e em 1934 nós vamos ter uma Constituição liberal, né, que vai estar em vigor até 1937, com o advento do Estado Novo, que aí fecha o regime de novo, né, e ele vai governar por decreto, dissolve os partidos políticos, né, entre outras coisas, censura a imprensa, etc. Então, nesse curto período aí de 3 anos e meio, quase 4 anos, você vai ter um período de regime constitucional, né, onde haverá as eleições legislativas em 35 e as eleições municipais em 1936. Pô, então no Brasil a gente pode dizer que houve períodos de autoritarismo e períodos republicanos sucessivamente, né? Essa troca, essa alternância, né, de regime, de governo. Diferentemente do período monárquico, né, durante os 2 reinados, né, no século XIX a Câmara Municipal ela funcionava, claro, com limitações, né, mas a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele funcionava normalmente, né. Agora, já com o início da República, né, e principalmente, né, em toda a história republicana, até 1988, você vê muito recente, muitos períodos, sim, onde o Poder Legislativo foi dissolvido, né, onde você tinha governos autoritários e regimes ditatoriais. Inclusive no período chamado República Velha, entre aspas, que hoje a gente denomina mais Primeira República, né, e República Excludente. Então, esse período até 1930, você teve alguns governos autoritários. Por exemplo, o Arthur Bernardes, né? No governo dele, ele governou sob estado de sítio, né? E com intervenção nos estados. Então, e com o advento do Getúlio Vargas, durante 15 anos, a Câmara Municipal de Friburgo só funcionou durante 1 ano e 3 meses. Gente, desses 200 anos, na verdade, esse lapso temporal foi um período que a Câmara pouco trabalhou, né? Não trabalhou. Havia um conselho, né, de notáveis. Eles nomearam os interventores, não é isso? Nomearam os interventores. Desde 1930, Friburgo tinha vários interventores. Por exemplo, Dante Laginestra, ele foi interventor
prefeito, né? Interventor como prefeito e também eleito nesse período curto, né? E ele foi o que mais tempo ficou como interventor em Friburgo, até 1945. Né? Nossa, bastante tempo, como se equivale a vários mandatos eleitorais, né? Vários mandatos eleitorais. Nós tivemos um Mânlio de Araújo, que até nome de rua em Olaria, também foi interventor. Plínio Casado, né? Que é o nome de rua ali no Suspiro, também foi interventor, muito criticado logo no início. Quando tem a Revolução de 30, vai ter uma junta governativa aqui, com a família Browne, Carlos Alberto Browne, né? E o Silva Henrique Browne, que dá o nome ao posto de saúde. Né? Eles, em curto espaço de tempo. Depois passa a ser só uma pessoa, dissolve essa junta governativa e passa a ser vários interventores, um sucedendo ao outro, perdão. Até 36, que aí Dante Laginastre é eleito como prefeito. Ah, entendi. Entendeu? No artigo, o senhor comenta que nessa ação integralista, nesse regime integralista, existe pinceladas, características de atividades fascistas, nazistas. Explica para a gente um pouquinho da diferença do fascismo e do nazismo, para a gente entender muito bem o que é uma coisa e o que é outra, porque são coisas distintas e importantes de ser entendidas. E depois explica para a gente onde é que a gente diagnosticava partes disso dentro desse regime. Do movimento, né? Dentro do movimento, exato. Sim, claro, Fernando. A gente tem que levar em consideração, né, que o integralismo, o movimento integralista, ele está dentro de um contexto internacional. Né? É produto, né, das transformações que a Europa, né, estava vivenciando, os Estados Unidos também, no aspecto econômico e no aspecto político, né, ali do período de entreguerras. Né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, então, com a Primeira Guerra Mundial, vão surgir, né, fenômenos muito autoritários, né, por conta de questões econômicas, por conta de questões ideológicas também. Você tem a ascensão ali da União Soviética, né, o anticomunismo. Então, todos esses fatores vão contribuir para o surgimento de vários governos autoritários, conservadores, né, de matiz ideológica fascista. Né? Então, nós vamos ter o primeiro exemplo clássico, a Itália de Benito Mussolini, quando ele assume o poder ainda na década de 20. Nós temos a ascensão do Partido Nacional, né, que ficou conhecido como nazismo, com Adolf Hitler, no início da década de 30, né, que aí se instaura o regime nazista. Nós temos também experiências em Portugal, com Antônio de Oliveira Salazar, onde ele funda também um Estado Novo lá. E o Salazar, ele fica 36 anos no poder. Né? Ele fica muito tempo no poder. Quase que um reinado, né? Muito tempo. Vamos ter também na Espanha, com Franco, né? Vamos ter também experiências ali no centro da Europa, Hungria, né? Aquela região ali. Então, vai ser um fenômeno, né, que vai surgir dentro de um contexto histórico, né, de radicalismo político, né, embates ideológicos, dentro de uma economia onde o capitalismo já não dava uma resposta, né, aquele capitalismo do liberalismo econômico do século XIX. Então, para isso vai surgir então uma nova forma, né, de você lidar com as questões econômicas, geração de empregos, né, etc. Então, você vai ter uma intervenção do Estado na economia, até mesmo uma certa planificação, né, de alguns setores econômicos. E nos Estados Unidos vamos ter o Plano Diehl, por exemplo, né, que vai ser muito criticado pelos liberais. Então, na maioria dos países, né, centrais do capitalismo, né, e também nos países denominados periféricos, como é o caso do Brasil, nós vamos ter também essas mudanças econômicas, né, por conta dessa crise desse capitalismo. E isso vai em todos os setores da sociedade, até mesmo setores mais das religiões, vamos assim dizer. Porque a Igreja Católica, ainda muito hegemônica, né, ela vai ficar preocupada com o avanço de um certo materialismo, né, do Estado laico. Então ela vai começar a aprovar encíclicas, né, tomar posicionamentos, defender grupos até políticos na defesa de uma educação religiosa nas escolas públicas. Isso aconteceu muito aqui no Brasil também, né? É criado um movimento chamado Liga Católica para ter uma atuação no parlamento brasileiro
de construir políticas públicas, né, educacionais voltadas ao ensino religioso, né? Então, todos esses aspectos, você vê que vai ser um período histórico de muita efervescência, de muita complexidade, né? E isso vai desencadear o quê? Vai desencadear ascensão de regimes autoritários, né? Discursos muito combatidos, né? Discursos muito emblemáticos, né? Nesse período de entreguerras, né? Pois é, né? No seu artigo você até coloca uma foto, né, de uma atividade, não sei se de comemoração da ação integralista brasileira aqui em Friburgo. Aí você me perguntou sobre o que a gente pode, quais são as características, né, do integralismo enquanto uma matriz ideológica fascista, né? Isso mesmo. Sim, a gente vê no aspecto da estética, né, a partir dos uniformes militares, né, da saudação, que eles também levantavam, esticavam o braço, né, e gritavam a palavra Anauê, né, e dependendo da saudação, seriam de 1 a 3 Anauês, né. O número de Anauê significava um tipo de saudação diferente, é isso? Na presença de determinados chefes integralistas. Ah, entendi. Então, o chefe maior, que era o chefe nacional, que era o Plínio Salgado, para ele tinha que ser saudado 3 Anauês. Entendeu? Entendi. A questão também, né, dos desfiles militares, né, os desfiles, né, para chamar a atenção da disciplina, né, a rigidez disciplinar, coesa, né, onde se queria mostrar que o integralismo ele vinha como um novo marco civilizatório de homogeneização, né, da sociedade brasileira. É claro que ele vai ter aspectos também locais, brasileiros. Vai ter aí a questão da enaltação dos heróis brasileiros, né? Um certo nacionalismo, né? Certo não, um nacionalismo muito forte, né? E, então, por exemplo, figuras como Carlos Gomes vai ser sempre cultuado, figuras como Tiradentes, né? Como Duque de Caxias, né? E também aqui em Friburgo, isso é uma questão que não dá para eu não conseguir me aprofundar, porque o artigo a gente tinha um limite de páginas, né? Mas, por exemplo, a figura aqui do Alberto Browne vai ser um personagem muito cultuado por setores ligados à família Browne, né? Setores que eram ligados à família Browne também cultuavam e veneravam a figura do Alberto Browne, né? E ele tem bastante... O nome dele está em vários locais da cidade, né? Sim, nomeia um bairro, nomeia a rua principal que dá do centro de Friburgo, né? Exatamente. Ele era farmacêutico, né, boticário, e ele vai falecer em 1929. E logo em seguida, você vê que em 29 já começa todo esse período de radicalização política. Então, muitos integralistas também cultuavam a figura do Alberto Browne, quando construíram logo em seguida da morte dele um busto, né, na praça, e se levava coroas de flores para ele, né? E algumas cerimônias eram marcadas também, né, na frente da estátua, né? Era um marco também, né, de espaço para se promover alguns atos políticos do integralismo, entendeu? Interessante. Conta um pouquinho para a gente quem foi Júlio Caboclo. O Júlio Ferreira Caboclo é uma figura muito interessante, né? Porque ele não era friburguense, né? Ele era amazonense, ele nasce em Manaus no ano de 1901, e ele tem assim logo ainda com 14, 15 anos, ele já começa a escrever textos em jornais, né? Em revistas, até do Rio de Janeiro, a revista Fonfon tem alguns textos dele, né? Escreve muita poesia, ele era um poeta também, né? E ele era admirava muito a obra do poeta nordestino, não sei se acho que é paraibano, né? Augusto dos Anjos, né? E por coincidência ou não, né, ele acaba casando, né,
com a viúva do Augusto dos Anjos. Nossa! Porque há indícios, as fontes, né, mostram alguns vestígios de que, por conta de uma relação política, né, com o então candidato à presidência na década de 20, Nilo Peçanha foi um político fluminense, né, era vice-presidente na chapa do Afonso Pena falece, ele assume a presidência da República de 1909 a 1910, foi governador aqui no estado do Rio de Janeiro, então era um político muito influente, né? E era um adversário do Arthur Bernardes, né? Dos políticos de Minas Gerais e de Arthur Bernardes. Então ele vai ser candidato à presidência da República e ele vai fazer uma viagem ao norte do país. Nessa viagem, há indícios de que o Júlio Ferreira Caboclo conhece o Nilo Peçanha, vai fazer campanha com ele, e parece que o Nilo Peçanha faz um convite para que ele venha no Rio de Janeiro, né, em busca de uma ocupação. Naquela época, essa palavra ocupação significava um cargo no serviço público, né? Porque não havia concurso público, né? Era só indicação, né? E o serviço público também, a máquina do Estado, a burocrática, era muito pequena, né? Ela só vai se fortalecer com Getúlio na década de 30 e 40. Então, para uma ocupação, ele era professor, fez licenciatura, né? Ele dava aula das disciplinas, na época chamavam Humanidades. Mas aqui em Friburgo ele dava aula? Ele deu aula aqui em Friburgo, mas ele estuda lá no Amazonas, se forma lá, e ele começa a dar aula. Ele, quando chega no Rio de Janeiro, ele não consegue ocupação nenhuma. Ele fica alguns meses na cidade do Rio de Janeiro, depois ele vai para Santo Antônio de Pádua, período muito pequeno. Ele vai ser professor lá, em Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio, numa escola ítalo-brasiliana, que tinha muito disso, né? Aí de lá ele vai para Leopoldina, em Minas. Aí Leopoldina ele faz a vida dele, ele casa em Leopoldina, né, com a viúva do Augusto dos Anjos, né? Aí ele eleciona lá, fixa a residência, etc. Logo depois, essa senhora, Esther, o nome dela, vem a falecer no parto, né? E ele fica viúvo. Só que aí, em seguida, ele conhece uma moça na cidade vizinha a Leopoldina, que é São João de Nepomuceno. E ele se casa novamente. Aí, em torno de 1932 para 1933, aí eu não consegui, isso é uma lacuna, né, que eu tenho das minhas pesquisas, infelizmente ainda não consegui preencher o motivo, né, ou quem o convidou para vir para Friburgo. É claro que a gente tem que levar em consideração que havia um tráfego, né, de pessoas e a linha direta, né, férrea, né, de Friburgo a Leopoldina. Havia esse fluxo, né, de pessoas, né? Então isso também é um facilitador. Até porque Friburgo era um local de passagem, né? Tanto de produtos, né? Café, mas na década de 30 na década de 30 você já tem uma cidade consolidada, de 28 mil habitantes, toda uma estrutura hoteleira, né? Você tem já o sanatório naval, funcionando os hospitais. Então você já tem uma estrutura de cidade, né? Não é apenas só de passagem, né? Mas por conta disso havia uma ligação com Leopoldina também. Isso aí é uma coisa interessante que deve ser levada em consideração. Mas eu não sei quem é que o convidou. O que eu sei é que ele vem com a família para cá. Com essa segunda esposa. Com essa segunda esposa, né? O nome dela era Lígia. E aqui ele tem 2 filhos com ela, em Friburgo. 2 meninas. E interessante, né, que você vê como é que ele era tão assim ligado à doutrina integralista e a esse nacionalismo, né, verde-amarelismo, né, os valores do índio brasileiro, etc., que essas 2 filhas dele colocam nome indígenas, né, de origem tupi-guarani, né? Então ele vem para cá e logo em seguida ele consegue ser professor do Colégio Modelo. Então, no Colégio Modelo, ele vai lecionar durante 2 anos, se eu não me engano, 2 a 3 anos, e lá ele vai lecionar francês, latim, história do Brasil, história geral, né? Humanidade e português também, né? Língua portuguesa. Ele vai se destacar no colégio, ele vai organizar um grêmio, né? Vai organizar um grupo, né, chamado Grêmio Estudantil Olavo Bilac,
que também é outro personagem para ser cultuado, né? E com isso ele vai promover saraus literários, né? Vai promover um júri, né? Um tribunal do júri da história do Brasil, né? Então ele vai ter toda uma dinâmica educacional, né? Dentro do Colégio Modelo. A partir daí ele começa a ser conhecido e fazer e ter relações com pessoas... Capital político, né? Com pessoas de Friburgo, né? E uma delas vai ser o diretor, né? O diretor-chefe do jornal Nova Friburgo, que era o Juvenal Marques. Ele vai ter uma relação grande com o Juvenal Marques. E tanto que o Juvenal Marques vai dar uma coluna para ele, porque o jornal na época ele era editado semanalmente, né? Acho que era aos domingos. Então ele vai ter uma coluna fixa na primeira página. E nessa coluna ele vai elaborar vários textos religiosos católicos, né? Por conta das datas, né? Católicas, mas ele também elabora textos, poesias, escreve poesias, né? Literatura, né? E algumas manifestações político-ideológicas também. Então ele começa a se relacionar com esse grupo, né? No jornal, e depois, em janeiro de 1934, junto com outros companheiros, vão fundar a Ação Integralista Brasileira, que é o integralismo mais institucional, né? Como partido político. Entendeu? E que momento que ele se relaciona com a Câmara? Sim, aí ele é um dos fundadores da Ação Integralista Brasileira em Friburgo. Ela vai em início de 1934. Então ele vai já assumir alguns cargos de direção. Ele vai ser secretário de Cultura, porque a Ação Integralista ela tinha uma organização pré-estatal, né? Eles tinham secretarias, tinham a chefia, né? Chamavam de chefia, né? Que era o líder do grupo, né? E tinha jurisdições, né? Com relação aos outros núcleos, se dividiam, né? Territorialmente, né? E davam o nome de províncias, né? Então cada estado era denominado de província, né? Tudo isso muito ligado, né? O Plínio Salgado tinha essa visão, né? De um Estado, o integralismo era, digamos assim, o devedor daquele Estado monárquico que a República exauriu, entendeu? Então aqueles valores da monarquia brasileira também faziam parte da doutrina integralista, né? Sim, mas aí como é que o Júlio Caboclo fez para entrar na Câmara? Sim, para entrar na Câmara, a Câmara foi no momento, né, já que você tem aí de um regime constitucional, né, democrático, liberal, 1936. Que começa em 34 com a Constituição de 34. Mas a Câmara só volta em 36. Aí em 36 tem eleições em março, em julho de 36, há eleições municipais por todo o país. E o partido aqui, local integralista, Ação Integralista Brasileira de Friburgo, vai lançar candidatos para prefeito e para vereador. O prefeito vai ser uma pessoa chamada Sebastião Vidal Sete. Ele chegou a ser presidente da Associação Comercial Friburguense, né, de Nova Friburgo. E para vereador é o Júlio e o Almiro de Jorge. O Almiro de Jorge é eleito e o Júlio Ferreira Caboclo é o seu suplente. E como nós conversamos na rádio, né, no dia da posse dos vereadores e do prefeito, o Almiro de Jorge ele assina o livro de posse, né, assume o cargo, e logo em seguida ele apresenta a sua carta de renúncia, né? E a motivação é o que eu falei anteriormente. Pode ter sido uma estratégia política, né, para que o Júlio Ferreira assumisse de fato, né, a cadeira da Câmara Municipal, ou realmente ele estava com algum problema de saúde, né, que o impossibilitou de exercer as funções de vereança. A gente sabe que esse relacionamento entre o político e a comunicação
principalmente com os meios de imprensa, é sempre muito delicado, né? É assim até hoje. E como que era esse relacionamento nesse período do seu artigo? Mas Da questão dos jornais, das notícias, das participações. Sim, isso é interessante a sua pergunta. O que acontecia? Nós tínhamos aqui os três principais, vamos dizer, três principais jornais periódicos nesse período. Você tinha A Paz, do Galdino do Valle, né, que tinha uma tendência liberal, contrária ao Getúlio, contrário ao integralismo. Alguns artigos do Galdino do Valle, filho, em que ele fala assim, ele começa assim o título do artigo na primeira página, né? O integralismo sanguinário. Nossa, né? Bem forte, muito né? forte. Então ele combate, né? Ele fazendo aquela oposição ferrenha. Você tinha o Friburguense, né? Que era do Augusto Cardoso, né? E você tinha o Novo Friburgo do Juvenal Marques. O Friburguense era um jornal já muito pró... esse tipo de ação integralista. Não só integralista, mas também os governos autoritários, né, na Europa. Então ele dava muito espaço para as questões da Casa de Itália nesse período, né, onde você tinha vários adeptos, né, tanto italianos quanto descendentes, né, daquele fascismo de Mussolini, né, havia muitos adeptos, e como também ele dava um espaço para o integralismo, né, todas as comemorações, né, as atividades políticas, né, de militância que ocorriam na cidade e no Brasil, né, o friburguense dava esse espaço. Mas só que o friburguense, ele logo, com o falecimento do Augusto Cardoso, ele deixa de circular ainda em 35, né? Então é no início ainda, né? E o Nova Friburgo? O Nova Friburgo, realmente, no início, é interessante a questão do antagonismo, né? Os posicionamentos, né? Os posicionamentos. Bem um lado, bem outro. Porque no início, o Galdino chega a escrever alguns artigos no Nova Friburgo. Havia um espaço, tanto do Galdino, quanto também da Aliança Nacional Libertadora. Havia um espaço também. Mas depois, logo depois, se inverte. Aí eles não mais abrem esse espaço, né? Não permitem, né? Não sei. E passa então a defender a política, tanto do Getúlio, do Dante Laginestra, quanto do integralismo na cidade e no Brasil. Não é à toa que no caderno do jornal, no meio do caderno, havia um suplemento chamado A Página Integralista. Para você ver como é que eles eram extremamente a favor desse tipo de atividade, né? Do movimento. Exatamente. Teve alguma parte da sua pesquisa que você achou curiosa, diferente, ou que tenha te despertado algum tipo de atenção nesse sentido? Ai, Fernando, desde o início. Porque a questão do integralismo vai surgir, né? Essa ideia de pesquisar esse tema vai surgir quando eu estava fazendo a pós-graduação lato sensu na UF, né? Aos sábados. E nós que somos historiadores, né, eu particularmente, eu gosto de vários períodos históricos. Eu gosto de século XIX, eu gosto do século XX, gosto da períodos anteriores a isso, né, a Idade Média, por exemplo, né, acho bem interessante, Idade Moderna. Então, fica difícil você escolher um tema, delimitar um tema, né? Que tudo é interessante, tudo é instigante, né? Mas aí numa aula específica de um professor que vai ser meu orientador posteriormente, que é o Jorge Ferreira, professor Jorge Ferreira, ele vai falar sobre, né, o comunismo nesse período, né, surgimento do Partido Comunista, do integralismo, esse período da década de 20 e 30. E ele me desperta então essa curiosidade por esse tempo, quando ele fala, olha, o integralismo ainda é um tema que precisa de muita pesquisa, né? Ainda é um tema que tem muita coisa para ser pesquisado. Aí isso me bateu, né? Aí que eu fiz, já também sabendo que Friburgo é uma cidade conservadora, né? E já na Santa Doroteia, né, com os meus professores,
os trabalhos, né, acadêmicos que já tinha feito na Santa Doroteia, a forte presença dos alemães, né, a presença do nazismo aqui em Friburgo, né? Então tudo isso vai juntando, você vai começando, né, a delimitar, né, o interesse. Desenhar como ele funcionou. Exatamente. Né? Aí o que sacramentou eu vou para o Memória, Fundação Dom João VI, e me deparo com os jornais da época e vejo lá o movimento integralista aqui em Friburgo e como ele funcionava. Embora que eu gostaria que tivesse mais coisas, né? Muita coisa se perdeu ou foi destruída. Mas o que ainda tem lá já traz uma noção de que foi um movimento muito forte aqui na cidade, assim como foi o nazismo, o fascismo, o salazarismo também, né? Então isso é uma coisa que me instigou, né, a falar sobre esse tema, a pesquisar. Que era o que eu ia perguntar. Foi muito difícil encontrar locais, materiais para desenvolver a pesquisa? Sim. O local que eu mais que eu mais pesquisei, que eu pude, né, foi a Fundação Dom João VI, né? Lá eles têm lá alguns periódicos, né? O Nova Friburgo tem o ano de 34, 35, 36, 37, 38. É o jornal que mais tem, né, na Fundação. O friburguense já tem uns suplementos muito avulsos, né? Umas páginas assim, muito ruins, né? Tanto que você não tem acesso, tem que ter autorização, tem que saber manusear, porque realmente o material está muito ruim, né? Mas você encontra alguma coisa. Né? O Jornal A Paz também tem alguma coisa, mas nem tanto. E tem algumas entrevistas, né? Não foram muitas, foram poucas, mas como já é um período já, né, de quase 100 anos, né? Então você encontra poucas pessoas. Tem os descendentes, né, dos pais que eram integralistas. Os familiares, né? Familiares, né? Ou então pessoas muito pequenas. Foi o caso de um professor, né, que ele foi pliniano, né? Ele foi daqueles meninos, né, de pouca idade que também eram ingressados no movimento, porque havia uma escola, né? Isso que é coisa interessante. O integralismo, ele também vem com uma proposta social, uma proposta educativa, né? Então eles tinham escolas de alfabetização, tinham escolas de corte e costura para as mulheres, né? Então tinha toda uma proposta também. Isso que eu ia falar, é quase que um projeto educacional voltado para aquele movimento. É um projeto de sociedade. Um projeto de sociedade, entendeu? Interessantíssimo. O senhor quer deixar mais alguma consideração? Quer fazer algum comentário, um recado, alguma coisa do tipo? Antes da gente finalizar? Não, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, na TV Câmara, né, de poder explanar um pouquinho, né, sobre o integralismo, né. Eu sempre coloco, né, da importância, né, que nós tivemos aqui, né, por conta da nossa convivência na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia. Né? Que foi o berço dos grandes historiadores da cidade de hoje. Exatamente, né? Poxa, lá a gente bebeu na fonte, né, do professor João Raimundo, né, do professor Ricardo Rico, da professora Elizabeth, Dinamar, Cláudia, né? Eu lembro de todos eles, né? E isso me trouxe um crescimento, né, tanto de conhecimento histórico, como também um crescimento intelectual e como pessoa também, né? Então eu sou sempre muito grato, né? Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu sempre procuro pontuar a importância que foi a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia aqui na nossa cidade, né? E a tristeza por ter acabado. Ela findou, né? Oi? Ela acabou, né? Ela terminou já acho que desde 2000, acho que a última turma que se formou foi em 2013, se eu não estiver errado. 2013 ou 2014, né? Uma pena. Então, eu me formei lá em 2001, né? Então, é uma pena, porque era um centro de debate, né? De estudo, de pesquisa, né? Então, é isso que falta hoje na nossa cidade, né? Esse espaço para poder dialogar, poder pesquisar, né? Então, foi uma instituição muito importante para a cidade. Eu sempre fico
eternamente agradecido por ter feito parte, né, enquanto aluno, né, dessa nação acadêmica, assim dizendo. Exatamente, né? Exatamente. Né? Então foi muito importante para mim. E agradecer, né, a todos, né? Obrigado. Professor, eu, em nome da Casa Legislativa, queria mais uma vez agradecer ao tempo que o senhor disponibilizou para os nossos canais de comunicação. Queria agradecer ao esforço que o senhor fez, que se debruçou, mesmo que esse trabalho seja resultado de um trabalho anterior seu de uma dissertação de mestrado, ainda assim envolve uma certa curadoria de informações, né, para buscar e compilar e fazer uma coisa bem legal e adequar, né, para a questão da Câmara também. Então, assim, eu queria agradecer demais o seu empenho, a sua ajuda, e ficamos muito honrados do senhor ter feito parte do livro, que, se Deus quiser, em novembro fica pronto e a gente ainda vai... Que bom, que bom. E que ainda vai gerar muitos frutos para com certeza, se Deus quiser. Com certeza. E aqui encerramos mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. Obrigada por ficar conosco e até a próxima. E assim nós chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara de Nova Friburgo. Nosso programa vai ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira com mais um programa inédito. A todos uma ótima noite e até lá!